Capricórnio na casa 1, a presença que carrega o tempo. Com Capricórnio ascendendo, a primeira impressão que se transmite é de seriedade, estabilidade e foco. O olhar é maduro, a postura é reta e os gestos revelam autocontrole. Essa pessoa chega ao mundo como quem já sabe que a vida exige esforço e por isso transmite autoridade, mesmo em silêncio. Prefere observar antes de agir, calcula bem os riscos e tende a se apresentar de forma reservada, discreta e respeitável. Às vezes é confundida com frieza, mas o que existe é uma camada protetora contra as fragilidades. A alma amadurece cedo e o tempo é seu verdadeiro aliado. O desafio é não se endurecer por medo de errar ou parecer frágil. Capricórnio aqui precisa aprender a confiar na própria essência antes dos resultados. Quando isso acontece, sua presença se torna uma âncora no mundo, firme, confiável e profundamente transformadora. Capricórnio na casa 2, o valor da construção sólida. Capricórnio na casa 2 vê os recursos como algo a ser construído com persistência, estratégia e esforço. Essa pessoa leva tempo para se sentir segura, mas quando alcança estabilidade é duradoura. Valoriza o que é concreto, útil e de qualidade. Prefere economizar a ostentar e tem grande capacidade de gerir patrimônio com disciplina. O dinheiro não vem fácil, mas vem firme, fruto do trabalho bem feito, da paciência e da autossuficiência. Pode prosperar em carreiras ligadas à administração, gestão de negócios, engenharia, contabilidade ou estruturas de poder institucional. O desafio está em não limitar o valor pessoal ao sucesso material. Capricórnio aqui aprende que seu verdadeiro valor está na integridade e na constância com que constrói a própria vida. Prosperidade para ele é alicerce, não vitrine. Capricórnio na casa 3, a palavra que pesa e ensina. Com Capricórnio na casa 3, o pensamento é estruturado, sério e objetivo. Essa pessoa fala pouco, mas fala com peso. Não gosta de perder tempo com superficialidades, quer conversar sobre o que importa, o que constrói, o que resolve. Tem raciocínio lógico, mente pragmática e foca em resultados. Pode se destacar como professora, planejadora, estrategista, consultora ou redatora de temas técnicos. Gosta de aprender com o tempo, com os mais velhos, com a vida real. Nas comunicações é discreta, mas firme. Com irmãos ou vizinhos, pode haver vínculos marcados por responsabilidade ou cobranças. O desafio está em não se calar por medo de errar ou parecer vulnerável. Capricórnio aqui precisa soltar a rigidez do pensamento e permitir que a mente também sonhe. Quando faz isso, sua palavra se torna ponte, sólida, clara e capaz de orientar com sabedoria. Capricórnio na casa 4, a alma ancestral que carrega estruturas. Capricórnio na casa 4 indica um passado marcado por exigência, responsabilidade e amadurecimento precoce. O lar de origem pode ter sido frio, rígido ou muito voltado para a sobrevivência e o dever. Essa pessoa pode ter aprendido cedo que não se pode depender de ninguém e por isso criou uma casca emocional espessa para se proteger. Ao mesmo tempo, desenvolve grande força interior, senso de estrutura e capacidade de sustentar outros com firmeza. Cria raízes com esforço, mas quando as cria, são inabaláveis. Valoriza o silêncio, o tempo e o espaço pessoal. Seu desafio é aprender a cuidar das próprias emoções com ternura, não com cobrança. Capricórnio aqui cura o seu passado quando reconhece que fragilidade também é força. Ao transformar sua relação com o lar interno, torna-se guardião da estabilidade emocional. Alguém que constrói abrigo dentro e fora. Capricórnio na casa 5. Amor com estrutura e propósito. Com um Capricórnio na casa 5, o amor é coisa séria. Essa pessoa ama com responsabilidade, constrói vínculos com cautela e prefere relacionamentos duradouros a aventuras passageiras. Pode ter dificuldade para se entregar emocionalmente, principalmente na juventude, pois sente que amar exige vulnerabilidade, e isso nem sempre é fácil. Contudo, quando se abre, ama com lealdade, constância e profundidade. Tem talento artístico voltado à forma, à tradição,
a arquitetura, a estética clássica. A criatividade pode vir acompanhada de autocrítica severa, que precisa ser suavizada com tempo e aceitação. Com filhos, se houver, tende a ser exigente, mas comprometida. O desafio está em permitir-se brincar, errar, rir e improvisar. Capricórnio aqui descobre que a maior maturidade é permitir-se ser criança sem culpa e que amar é um ato cotidiano de construção e liberdade. Capricórnio na casa 6. Serviço com excelência e disciplina. Capricórnio na casa 6 transforma o trabalho num templo de excelência. Essa pessoa leva a rotina a sério, organiza tudo com eficiência e tem uma ética impecável. Sente-se útil ao mundo quando pode contribuir com algo concreto, bem feito e duradouro. É meticulosa, pontual e altamente responsável, mas pode se cobrar demais, a ponto de adoecer por excesso de obrigações. O corpo responde com rigidez às tensões emocionais, e por isso é fundamental encontrar tempo para descanso e leveza. Pode atuar com sucesso em profissões que exijam técnica, constância e seriedade, como engenharia, contabilidade, arquitetura, administração, direito ou medicina. O desafio está em não reduzir a própria existência ao dever. Capricórnio aqui aprende que servir com alegria e humanidade é mais valioso do que ser perfeito, e que o mundo precisa tanto da sua ordem quanto da sua ternura. Capricórnio na casa 7. Compromisso que sustenta vidas. Com um Capricórnio na casa 7, o relacionamento é visto como contrato sagrado e a parceria como uma construção lenta, mas firme. Essa pessoa leva tempo para se entregar, pois teme falhar, ser ferida ou sair do controle. Quando escolhe alguém, é porque acredita que pode construir algo duradouro. Atrai parceiros maduros, mais velhos ou com forte senso de responsabilidade. Busca lealdade, ética e estabilidade. O risco está em ver o amor como obrigação, ou negar o prazer em nome da segurança. Também pode projetar suas rigidezes no outro. O desafio está em manter o vínculo vivo, aquecido e espontâneo dentro da estrutura. Capricórnio aqui descobre que o verdadeiro compromisso é aquele em que se permanece por escolha, e que todo laço vivo precisa ser renovado com amor, não apenas mantido por medo da queda. Capricórnio na casa 8. Controle, medo e transformação profunda. Capricórnio na casa 8 revela uma alma que teme a perda de controle emocional, mas que precisa aprender, justamente, a render-se ao mistério da transformação. Essa pessoa vive a intimidade com cautela e demora a confiar, pois carrega medos ancestrais de abandono, traição ou colapso. Pode ter experiências difíceis relacionadas a perdas, partilhas ou sexualidade e tende a lidar com tudo isso com frieza aparente e força contida. Entretanto, sob essa casca, existe um coração que deseja entregar-se com profundidade. O desafio é aprender a confiar na regeneração, entender que perder não é morrer e que se reinventar é parte da vida. Pode ter talento para lidar com finanças compartilhadas, investigações, curas, terapias ou processos de morte e renascimento. Capricórnio aqui é o alquimista discreto, que descobre seu maior poder quando se entrega mesmo com medo. Capricórnio na casa 9, a fé que se constrói com os pés no chão. Com Capricórnio na casa 9, a espiritualidade é vivida com seriedade, consistência e necessidade de provas. Essa pessoa busca um caminho filosófico que ofereça estrutura, lógica e ética. Não se contenta com promessas vazias. Pode seguir tradições antigas, sistemas de pensamento sólidos, ou se tornar mestra de doutrinas que exigem disciplina e aprofundamento. Tem talento para o ensino, a pesquisa e a transmissão de conhecimentos duradouros. Nas viagens, prefere destinos com valor histórico, cultural ou espiritual profundo. O desafio está em abrir espaço para o mistério. Perceber que o sagrado nem sempre se revela de forma racional. Capricórnio aqui entende que a sabedoria verdadeira exige tempo, silêncio e humildade. Sua fé amadurece com o tempo, tornando-se uma rocha silenciosa que sustenta seu caminho, mesmo quando tudo parece incerto. Capricórnio na casa 10, a vocação de erguê-lo alto e firme.
Capricórnio na casa 10 é a expressão mais plena da sua natureza. Aqui, ele encontra o cume da montanha. Essa pessoa veio ao mundo para construir algo importante, deixar legado e ser reconhecida por sua competência. Leva a vida profissional muito a sério e sente que sua missão só faz sentido quando se alinha a valores profundos. Pode se destacar como líder, gestora, administradora, arquiteta, empresária, juíza ou qualquer função que exija responsabilidade, visão e firmeza. Enfrenta obstáculos desde cedo, mas é exatamente isso que a fortalece. Precisa, porém, cuidar para não se definir apenas pelo status ou pelo trabalho. O desafio está em humanizar sua trajetória e aceitar que o sucesso mais alto é aquele que se alcança com alma. Capricórnio aqui nasceu para subir, mas também para ensinar que o topo não vale nada se a consciência não estiver em paz. Capricórnio na casa 11. Sonhos estruturados e alianças concretas. Capricórnio na casa 11 indica alguém que sonha com o futuro de forma realista e trabalha incansavelmente para torná-lo possível. Essa pessoa acredita em progresso, mas sabe que ele depende de esforço coletivo e planejamento. É leal aos seus amigos, mas exige muito deles. Prefere poucos mais profundos. Nos grupos assume posições de responsabilidade, liderança ou estratégia, contribuindo para que os projetos ganhem forma. Os sonhos são grandes, mas vêm com um cronograma e metas. Pode atuar em instituições, conselhos, redes profissionais ou movimentos sociais com foco em estruturação. O desafio está em não endurecer emocionalmente e permitir que os ideais também sejam vividos com leveza e afeto. Capricórnio na casa 12, a alma que carrega o tempo do mundo. Capricórnio na casa 12 é uma alma ancestral, alguém que sente as dores do coletivo e carrega nos ombros uma herança silenciosa de responsabilidades invisíveis. Pode ter vindo ao mundo com a sensação de peso, de dever sem nome, de culpas que não compreende. Vive um chamado profundo de estruturação interna, de cura do próprio inconsciente e de libertação dos padrões ancestrais que limitam sua fluidez emocional. Trabalha bem nos bastidores, cuidando do que ninguém vê. Pode atuar em retiros, hospitais, instituições, prisões ou templos. Tem potencial para desenvolver uma espiritualidade madura, centrada, compassiva. O desafio é não se isolar por excesso de autocobrança. Capricórnio aqui aprende que a verdadeira responsabilidade é com a sua alma e que perdoar-se é tão essencial quanto perseverar. É o eremita que constrói silêncio e nesse silêncio ouve a voz do sagrado.